Bom dia! Não, já tô com a câmera aberta. Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre Gálatas 5:22. Nós falamos ontem das obras da carne, na verdade, e nós hoje vamos falar sobre o fruto do Espírito, em nome de Jesus. E quantos gomos esse fruto tem, queridos? Vocês sabem? Tem 9 gomos, que são eles: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, podemos também andar pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Quem gosta de irritar o irmãozinho, ó, já pegou agora, né? Não podemos provocar uns aos outros e nem ter inveja. E, bem, isso aí já é uma obra da carne, né? Mas Paulo enfatiza isso aqui após o fruto do Espírito. Então, se ele está enfatizando após lermos o fruto do Espírito, alguma importância tem, não é verdade? Mas vamos falar agora sobre cada um desse fruto, cada um dos gomos desse fruto, que a gente bem sabe que é um fruto só e é o fruto do Espírito Santo. E o que são esses frutos, queridos? Esses frutos são virtudes. O fruto do Espírito Santo são 9 virtudes que manifestam na nossa vida, na vida daqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Então não adianta eu falar que nós somos guiados pelo Espírito Santo, cara, se a gente não manifesta o fruto do Espírito. Se a gente manifesta as obras da carne, não adianta nós falarmos que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós não somos. Aquilo que eu canso de bater. Eu não sou perfeita, você não é perfeito. Mas quando nós errarmos, quando nós permitirmos que por alguma questão na minha vida a obra da carne seja manifestada, eu preciso reconhecer a obra da carne. Eu preciso confessar. E eu preciso me arrepender, apresentar o Espírito Santo para que ele ministre no meu coração. Eu dei o exemplo na sala de ontem sobre a inveja. Em uma situação na minha vida que eu tive inveja. E a inveja não é uma coisa que eu tenho. Ai, meu Deus, ela tem inveja. Porque você não tem, amada? Você não tem, amada? Todo ser humano tem sobe inveja no coração. Em todo ser humano, você não é um alien porque você sentiu inveja. Você não é a pior pessoa do mundo porque você sentiu inveja. Tudo bem? Você não é a pior pessoa do mundo porque você tá irado, porque você tá com raiva, porque você não é. Você é uma pessoa normal e eu sou uma pessoa normal. Vocês estão me vendo bem? Então, deixa eu arrumar aqui. Então, para nós declararmos como cristãos verdadeiros, não é isso que a gente quer? A gente não quer ser um fake news. Nós não queremos ser mais um no IBGE. Você não quer só se declarar. Você não quer, porque hoje ser cristão é moda. Eu não quero isso. Eu quero ser verdadeiramente uma cristã. E se eu quero ser verdadeiramente uma cristã, eu preciso ser guiada pelo Espírito Santo. Então eu preciso manifestar o fruto do Espírito. Não tem jeito. Se eu não manifesto o fruto do Espírito, eu não estou sendo guiada pelo Espírito Santo. Então, se eu errar, se eu pecar, se eu cair, se eu permitir que a obra da carne seja manifestada na minha vida, eu preciso, como já falei, vou falar novamente, eu preciso reconhecer, confessar e me arrepender. Ok? E apresentar o Espírito Santo para que eu seja ministrada. E não voltar para esse lugar. Ai, mas é tão difícil. Sim, é muito difícil. Só que a nossa luta vai ser cada vez menos manifestar o fruto da carne. E cada vez menos manifestar a obra da carne. E cada vez mais manifestar o fruto do Espírito. Tudo bem? Então, se eu antes desequilibrava 700 vezes por dia, hoje eu preciso ficar irada 5 vezes por dia. Olha como eu evoluí. Cara, tem momentos na minha vida que eu falo, meu Deus, eu sou crente pra caraca. Meu Deus, eu falo pra Vitor, olha, meu marido, eu vou te contar um negócio. Eu sou convertida de verdade. Porque, meu irmão, são umas situações que aparecem na minha frente que a minha carne quer mais. Entendeu? Não precisa nem falar, né? Mas é isso. É eu me deparar com as situações e querer mais decidir por... É isso.
Eu acho que a gente fica esperando coisas sobrenaturais, um anjo descer do céu e me tocar com uma brasa de fogo para que eu manifeste. Não é. É buscar, é ler a palavra, entender e nos momentos das provas decidir por. Né? Então vamos falar agora aqui. Então por quê? Porque o fruto do Espírito são virtudes. São virtudes do caráter de Cristo. Então se eu sou uma cristã, se eu sou uma seguidora de Cristo, eu preciso manifestar essas virtudes. Vocês estão comigo? Então essas virtudes são o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Queridos, eu vou te falar, desses 9 aqui, eu faço uma força. Eu acho que pra 1, 2, 3, 4. Pra você ficar feliz. Conta aí, só pra você mesmo, pra ninguém saber. Das 9, vou ler de novo. Qual que você precisa fazer muito esforço pra exercer? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Conta pra mim. Não conta não. Fala pro teu coração. Os frutos do Espírito Santo, queridos, são domínio próprio, tamo junto, ó, domínio próprio. Não, vamos seguir, a gente vai ficar na brincadeira. Os frutos do Espírito. Então, o que são esses frutos do Espírito, né? São qualidades que envolvem na vida, que se desenvolvem na vida de um cristão. Então, quando esse se permite ser guiado pelo Espírito Santo. São características que refletem o caráter de Cristo e são opostas às obras da carne, que são ações negativas e pecaminosas, correto? Então, se eu não manifesto um gomo do fruto do Espírito, o que eu estou manifestando? Uma obra da carne. Ponto. É simples. No mundo espiritual não tem lacuna. No mundo espiritual não tem vácuo, não tem lugar vazio. Se eu não tô no espírito, eu tô na carne. Bacana? Se eu não tô no espírito, eu estou na carne. Acabou. Não tem meio termo. Bacana? Vamos falar agora do primeiro, que é o amor. O amor altruísta e sacrificial. Esse é o amor. Esse é o primeiro gomo do fruto do Espírito. O amor altruísta e sacrificial, que busca o bem ao próximo. Ao próximo que eu gosto, ao próximo que é meu amiguinho, ao próximo que eu tenho familiaridade, ao próximo que tem as mesmas tem os mesmos gostos que eu. Não. O próximo que eu não conheço, não. Ou também, na verdade, né? Também, mas não. O próximo, querido, que é difícil. Se a gente não entender que o amor sacrificial de Cristo foi pelos pecadores, por mim e por você, né? É pecador pra caraca. Mas, e por isso, ele nos amou e nós precisamos amar os difíceis. E esse amor, a gente, não é um amor fraternal. Não é o amor que a minha carne produz. É um amor que vai além, que suporta. É um amor que eu decido por amar. O amor, ele não é um sentimento. Paixão é sentimento. Amor é decisão. É igual perdão. Perdão e amor não são sentimentos. É uma decisão cristocêntrica. É uma decisão quando uma pessoa é guiada pelo Espírito Santo. E o amor e o perdão está totalmente ligado a uma independência, se eu estou certo ou se eu estou errado. Ok? 2, a alegria. Amar ao próximo sem querer nada em troca. Ponto. Fazer, a gente vai ver isso um pouquinho na bondade. A bondade, o fruto, o gomo da bondade é eu vou fazer ao outro sem ter nada em troca. No reino de Deus, na verdade, em tudo no reino de Deus. Ao servir, do servir ao amar, eu faço sem querer reconhecimento ou algo em troca. Se eu quero reconhecimento de algum sacrifício que eu fiz, ou se eu quero um tapinha nas costas, eu quero qualquer coisa em troca, querido, é obra da carne. Não é fruto do Espírito. Bacana? A alegria, uma alegria que não depende das circunstâncias, mas que vem da presença de Deus. Essa alegria do fruto do Espírito não é uma alegria. Hoje eu tô alegre porque hoje eu vou viajar. Hoje eu tô alegre porque hoje eu vou fazer algo que eu queria muito. Não. Essa alegria, ela é independente das nossas circunstâncias, do que eu estou vivendo. Ela é simplesmente pela minha salvação. A alegria da salvação. Por isso que a salvação ela tem que ser algo claro dentro de nós. Precisa ser algo revelado. Você precisa ter um testemunho interior da tua salvação. Porque, queridos, aqui nós estamos de passagem. Então, quando eu olho para dentro de mim, eu vejo que por mesmo que as situações à minha volta estejam difíceis, estejam atribuladas, né, seja sacrificial, não está como eu sonhei, como eu desejei, tá tudo bem, isso é a verdade de todo mundo.
né, de todas as pessoas, ninguém é satisfeito. A gente só acha uma satisfação em Deus. A gente só acha uma plenitude de satisfação em Deus. Então essa alegria é uma alegria pela presença de Deus. Alegria pela nossa salvação, que é totalmente independente das circunstâncias. E como eu consigo essa alegria, então? Pastora, como que eu vou conseguir essa alegria? Meu irmão, buscando estar na presença de Deus. Ontem na sala de oração, infelizmente, né, poucas pessoas compram a ideia da sala de oração, mas também está dentro do pacote. É só estar ali. Ontem eu só não vou quando eu não posso realmente ir, porque eu tenho alguma outra agenda. Mas eu fico ali sentada simplesmente naquele ambiente. Como é maravilhoso simplesmente estar naquele ambiente de adoração. Eu não sou obrigada a nada. Às vezes eu vou falar, né? Não é sempre que a gente quer. Na verdade, a gente não quer ir pra nada que é de Deus, porque não é contra a nossa carne. A gente queria ficar debaixo do cobertor. Essa é a obra da carne. A obra da carne aqui em Petrópolis, querida, é ficar debaixo do cobertor. Mas você vai mesmo assim. E você só fica ali. Você chega uma e sai outra. Isso é uma verdade. Você chega, às vezes, cansado, triste e sai renovado. Porque são coisas espirituais. Então a alegria, essa alegria que está independente das circunstâncias, só pode vir de Deus. Então eu preciso estar na presença de Deus. Se eu não parar e entrar na presença de Deus e buscá-lo e ficar em silêncio, e cara, você não tem nada pra falar, só Senhor, eu tô aqui. Foi o que eu fiz ontem. Falei, Senhor, eu tô aqui. E em silêncio, ouvindo a adoração, ouvindo a ministração, sabe, você vai sendo cheio, você vai sendo cheio. Agora, se a gente não tá nesses ambientes, se a gente não produz esses ambientes dentro da nossa casa, não tem como a gente realmente produzir o gomo do fruto da alegria. Amém? Paz é uma tranquilidade, querido, interior, que vem da confiança em Deus. Esse é brabo, hein? Esse é brabo. Mesmo em meio às dificuldades. Eu vou te falar que eu tô assim, ó, produzindo essa paz na minha vida, especialmente. Produzindo essa paz. Às vezes, essa paz vem tão forte dentro de mim que eu não sei se já aconteceu com você. Eu quero ficar chateada, eu quero ficar perturbada, porque eu não aceito ficar em paz. Não tem como eu ficar em paz nessa situação que eu tô vivendo. Não tem como eu ter paz, eu quero ficar perturbada pra perturbar alguém. Não sei se é assim também. Às vezes eu fico assim. Mas é uma paz, querido, que não é produzida por mim e por você. É uma paz que vem da certeza. De onde vem essa paz? É incrível, ela vem da certeza e da confiança em Deus. E da confiança em Deus. Ou eu confio, ou eu não confio. Ou eu creio nesse Deus de amor, nessa paternidade saudável, fiel, maravilhosa. Ou eu creio nesse Deus de perto, ou eu não creio. Ou eu não creio. E chegar nesse ponto é um exercício de permanecer nas adversidades. É de permanecer, é de constância em Deus. Amém? Então essa paz, ela vem de uma tranquilidade interior, que vem da confiança em Deus. Paciência. Essa é uma coisa que eu tenho que fazer muito esforço. É uma capacidade de suportar as dificuldades e esperar com confiança no tempo de Deus. Uma, das características da paciência é algo que é uma capacidade de suportar. Vamos botar assim. A paciência é uma capacidade de suportar. Suportar o quê? Suportar a diferença, suportar a adversidade, suportar as situações, nem suportar outras pessoas. Paciência. Suportar, às vezes, uma fase que você está passando. Ok? A amabilidade é um comportamento gentil e atencioso com o próximo. A amabilidade é um comportamento gentil e atencioso com o próximo. Bondade, um desejo de fazer o bem aos outros, de ajudar os outros, sem reconhecimento, sem recompensa. Fidelidade, uma lealdade e compromisso com Deus e com os outros. Eu vou falar uma verdade pra você. Eu acho que dos frutos, dos gomos aqui do fruto, eu acho que de mim o que mais sai fácil é a fidelidade e o amor. O resto eu tenho que trabalhar. E você? Conta pra mim. Escreve aqui qual é. Mansidão, uma postura humilde e submissa que não busca impor a sua vontade. Eita, tá difícil. Ou uma postura humilde e submissa que não busca impor a sua vontade. Domínio próprio, uma capacidade de controlar as suas paixões, os seus desejos, as suas emoções. Eu acho que isso daqui tá faltando.
em todo mundo aqui. Domínio próprio, uma capacidade de controlar suas paixões e desejos, e emoções. Amém? E como é que a gente vai cultivar? Falamos então, né, do fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Avaliamos nosso coração para saber qual deles sai fácil, é produzido fácil, e qual nós devemos entregar e colocar mais vontade nossa, mais entendimento, mais esforço. E a vida é assim. A gente precisa olhar para aquilo que de nós não é produzido de forma fácil, por causa do nosso temperamento, por causa da nossa história, por causa da nossa personalidade, e buscar aquilo que é difícil. O reino de Deus, quando a gente fala que o reino de Deus é tomada à força, não é, eu vou entrar no céu à força. Não. Tudo aquilo que é ligado ao reino de Deus, a nossa carne é o contrário. A nossa carne é contrária a tudo que é de Deus. Então, se o amor é de Deus, a alegria é de Deus, essa paz é de Deus, essa paciência é de Deus, essa amabilidade é de Deus, essa bondade é de Deus, essa fidelidade é de Deus, essa mansidão é de Deus, esse domínio próprio é de Deus, o que a minha carne vai fazer? Um esforço contrário. Então eu entendo, eu falo, meu irmão, eu vou fazer o que então para cultivar esse fruto do Espírito? Eu vou orar especificamente, eu vou buscar, eu vou estudar a Bíblia, porque se a gente for tirar cada gomo desse e buscar na Bíblia outras passagens, outros versículos que vão colaborar, nós vamos encontrar. Então nós estudamos sobre aquilo que é o nosso espinho na carne, para que eu receba a palavra de Deus e a minha mente seja renovada, transformada, para que dentro de mim haja uma transformação, para que as minhas atitudes mudem através do quê? Do arrependimento. Deixa eu falar uma coisa para vocês, só existe transformação a partir de um arrependimento, ok? E o arrependimento só vem a partir de um reconhecimento. Então, como cultivar? Orar, estudar, viver em obediência, mesmo que eu não queira. Viver em obediência é eu decido por fazer, mesmo que eu não queira. Show? Buscar a comunhão com os outros, com os irmãos. Para quê? Para que um ferro afie o outro. Porque é ali, na comunhão dos santos, que nós vamos ser curados. O pastor gosta muito de falar, né? Se uma pessoa me feriu, é uma pessoa que vai me curar. Se foi na igreja que eu fui ferido, é uma igreja que vai me curar. Amém? Então, cultivar os frutos do Espírito. O cristão, nós nos tornamos um reflexo do caráter de Deus. E nós temos uma capacidade de viver uma vida plena e significativa nessa terra. Saindo desse lugar de manifestar a obra da carne. Amém? Glória a Deus. Vamos orar por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha revelar em nós, Senhor, o fruto do Espírito. Senhor, mas que seja de uma maneira diferente, que não seja, Pai, apenas uma leitura ou um estudo, mas que seja algo transformado, que seja revelado no nosso interior. Que aqui, Pai, ao ler esses 9 gomos, o Teu Espírito nos confronte e fale, filho, filha, isso daqui está faltando em você. Vamos buscar diligentemente. Vamos nos esforçar. Eu quero que você faça esse jejum para que em você seja isso aqui produzido. Eu quero que você tenha essa e aquela atitude para que a sua carne morra e você viva em espírito, para que você seja guiado pelo Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Nos livra do mal, Pai. Em nome de Jesus, de sermos guiados pela nossa carne. Nos livra do mal de sermos mais um fake news sobre essa terra, em nome de Jesus. Mas que sejamos, Pai, cristãos verdadeiramente guiados pelo Teu Espírito, Pai. Não de falar, mas em atitudes. Num tempo onde muitos falam e poucos agem, sejamos aqueles que agem e pouco falam. Em nome de Jesus, Pai. Nos unge essa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Com a capacidade, Senhor, de manifestar o fruto do Espírito. E nos fortalece, Pai, nas fraquezas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém.